Bom dia a todos. Novamente, esta não é uma gravação normal, como eu faço todos os fins de semana, na medida que minha saúde me permite, para comentar as parashot da semana. É uma gravação que eu estou fazendo em resposta a uma série de diálogos que tive no Instagram com uma pessoa que parece ser medianamente educada, se apresenta como biólogo da Universidade Federal de Minas Gerais, e nesse diálogo, que tentei realmente manter ao nível educado, recebi algumas palavras não tão educadas, mas o que é pior ainda, recebi um monte de acusações falsas, recebi um monte de mentiras. E por que eu considero necessário gravar este vídeo? Que eu espero que aqueles que o escutem passem para frente para que chegue a mais pessoas. Considero importante gravar este vídeo porque essa pessoa me escreve plenamente convencida do que ela está escrevendo fatos verdadeiros. Quer dizer, essa pessoa que, ao meu parecer, o contato que tive com ela, é uma pessoa educada, capacitada, acredita plenamente numa série de mentiras. Infelizmente, essas mentiras e muitas outras são base dos ataques contra Israel, que formam parte desta campanha mundial, universal, de antissemitismo, campanha organizada que não tem o menor problema ou a menor vergonha em incorporar crianças de 5, 7, 8 anos com bandeiras e cartazes pedindo a destruição de Israel, incentivando o assassinato de judeus. Essa campanha internacional, que já por si vale a pena de um vídeo, porque está organizada e financiada num nível que nunca foi feito, a organização do Irã, o dinheiro do Catar e a imbecilidade de muitos liberais ou esquerdistas que são parte dessa jogada, isso vale um vídeo à parte. Mas o vídeo de hoje é basicamente para dar um fundo histórico e algumas respostas, não apenas a esta pessoa, mas às pessoas que, como ela, acreditam numa série de mentiras que transformam Israel num estado apartheid, segregacionista, um estado ilegal, um estado que ocupou as terras dos palestinos, etc, etc. Então, um pouquinho de história. História, quando eu digo não são lendas, estou falando de fatos. Eu deixo de lado completamente toda a história relativa ao povo judeu na terra de Israel, nas épocas bíblicas ou posteriores à época bíblica. Não há dúvida que há milhares de objetos e lugares que foram achados dessas épocas, apesar que os árabes negam a existência desses objetos ou dizem que são falsificados. Mas escavações arqueológicas em Israel mostram mais que suficientemente o que aconteceu aqui
faz 2000 anos, quem estava, quem não estava, e novamente não é relevante para este vídeo. Eu quero colocar o foco histórico próximo à criação do Estado de Israel. O chamado movimento sionista, regresso à volta a Sião, fundado por Theodor Herzl no século XIX, e que muitos, não vou utilizar epítetos fortes, muitos ignorantes consideram uma forma de colonialismo. Esse movimento que dizia: temos que achar um lar para o povo judeu que está disperso pelo mundo durante 2000 anos. Esse movimento começa a trazer judeus de volta para Israel, fim do século XIX, quando isso aqui forma parte ainda do Império Otomano, da província Síria e da província Arábia do Império Otomano. Esse Império Otomano controla esta região até o final da Primeira Guerra Mundial. Durante essa época, chega um grupo de judeus, mais que nada da Rússia, vão comprar terras, não ocupar terras, comprar terras, e voltaremos a isso ainda, e vão começar a fundar aldeias e cidades. Começar a trabalhar na agricultura, e vão surgir as primeiras cidades: Rishon LeZion, Rehovot, Zichron Yaakov, enfim, uma série de cidades que hoje são cidades modernas, começam no final do século XIX. Depois da Primeira Guerra Mundial, e como consequência da Primeira Guerra Mundial, surge novamente a palavra Palestina. Não surge um Estado árabe chamado Palestina, não existe um país árabe chamado Palestina, e por sinal nunca existiu. O que vai se organizar nesta região é uma administração britânica, mandato britânico, não é uma colônia da Inglaterra, é simplesmente que a Liga das Nações, formada depois da Primeira Guerra Mundial, pede à Inglaterra administrar esta região. A Inglaterra recebe o mandato da Liga das Nações de administrar esta região, que vai ser denominada Palestina Britânica. No ano 1920, decisão unilateral da Inglaterra, que na prática não é a dona do terreno, está administrando em nome da Liga das Nações, ela vai dividir esse território que ela recebeu para administrar, e do outro lado do Rio Jordão ela vai criar a Transjordânia, para dar um prêmio, um presente a uma das famílias beduínas importantes, o que será mais tarde, em 1948, o Reino da Jordânia. Deste lado do Rio Jordão, entre outras palavras, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, continua a administração britânica direta no que é chamado Palestina Britânica. Continuam chegando os judeus do mundo inteiro, continuam levantando comunidades, comprando com dinheiro os terrenos, e o que acontece muitas vezes, os árabes vendem aos judeus as piores terras. O pântano de Hula, que ninguém quer, os donos da terra moram em Damasco, nem moram aqui, estão muito contentes de ver que alguém é tão burro que quer comprar um pântano. Só que os judeus compram esse terreno, dessecam o Pantanal e transformam esse vale num dos melhores vales agrícolas de Israel. Mas novamente, e repetindo, ninguém rouba a terra dos palestinos, ninguém rouba a terra dos árabes. Tudo é comprado legalmente, com dinheiro. Surgem os primeiros kibbutz, as primeiras comunidades agrícolas socialistas,
A primeira foi fundada em 1909, de Gânia, junto ao Mar da Galileia, por judeus que querem ser socialistas ou comunistas, mas na terra dos seus pais, não na Rússia. E vão surgir cooperativas agrícolas, o Moshav, e vão continuando a surgir em vários lugares de Israel novas cidades e novas aldeias. Assim surgiu também Tel Aviv, e vão surgir outras aldeias e comunidades no norte, na Galileia. E pouco a pouco a população dos judeus na Palestina britânica vai aumentando. Alguns dos árabes estão em contra dessa chegada dos judeus e 2 vezes há levantamentos árabes violentos contra judeus, pogroms, 29 e 32. Chegada a Segunda Guerra Mundial, os árabes vão apoiar a Alemanha nazista e o mufti de Jerusalém, o líder religioso de Jerusalém, vai organizar soldados ou tropas muçulmanas dentro do contexto das SS alemãs, das tropas de choque alemãs. Ao mesmo tempo, os judeus, apesar da oposição britânica à criação de um Estado de Israel, o famoso Livro Branco, os judeus da Palestina vão se incorporar ao exército britânico, formando a Brigada da Palestina, cujo emblema era, obviamente, a Estrela de David. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a divisão é clara. Os árabes apoiam os alemães, os judeus apoiam a Inglaterra. Terminada a Segunda Guerra Mundial, todo o mapa colonial da Inglaterra mudou. A Inglaterra não está mais interessada nesse conflito árabe-israelense, árabe-judeu, que aqui tem lugar. E a Inglaterra declara às Nações Unidas, que é a instituição que vai ser a continuação da Liga das Nações, a Inglaterra declara que não está mais interessada em administrar a Palestina britânica. Considerando que a população dessa Palestina britânica é aproximadamente metade judeus, metade árabes, eu estou falando em todo o terreno, novamente, entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo. E em novembro de 1947, as Nações Unidas declaram a partição da Palestina. Essa partição da Palestina diz simplesmente que nesse território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo vão ser criados 2 países, 2 estados, um estado árabe e um estado judeu. Cada um deles com 3 províncias, subdividido em 3 províncias, capital mútua, Jerusalém. É uma ideia bastante maluca, uma divisão no terreno praticamente impossível, mas os judeus que aqui moram aceitam essa decisão das Nações Unidas, melhor que nada. Os árabes que aqui moram e os países vizinhos, países árabes vizinhos, não aceitam, eu repito, não aceitam a decisão das Nações Unidas. E começam os ataques contra os judeus, imediatamente. Os ingleses ainda estão aqui. Apesar disso, grupos armados árabes começam a atacar as comunidades judaicas. A dizer a verdade, os ingleses pouco fazem ou nada para evitar esses ataques, já que basicamente eles apoiam os árabes, o interesse deles é o petróleo árabe. Tradicionalmente, a Inglaterra apoia os países árabes, até hoje. Em 15 de maio de 1948, os ingleses saem de Israel. E os países árabes vizinhos, com os árabes locais,
atacam o Estado de Israel. E essa é outra mentira. A tal da Nakba, um ataque organizado contra as comunidades árabes, espancamentos, expulsão das casas, tudo isso é fantasia e é mentira. Mentira. Houve casos isolados, mas houve, nos quais árabes foram expulsos das suas aldeias, ou por razões militares, ou porque alguém tomou uma iniciativa dessas, mas não por ordem organizada do governo. O governo de Israel não declarou e não pediu a expulsão massiva dos árabes. E a prova está que muitos árabes ficaram em Israel, e até o dia de hoje mora em Israel mais de 20% da população de Israel são árabes. E moram em Acre, em Haifa, em Jaffa, em Beersheba, em Tel Aviv, onde eles quiserem. Ou aldeias árabes. Surge o problema dos refugiados árabes, que vai ser mantido artificialmente pelas Nações Unidas a pedido dos países árabes até o dia de hoje. Então, uma das coisas ridículas que nós vemos nesta última guerra em Gaza, o campo de refugiados de Jabalia foi atacado. Você vai ver o campo de refugiados de Jabalia, são dezenas de edifícios de 20 e 30 andares. Isso não é um campo de refugiados. São netos, filhos, netos e bisnetos de árabes que fugiram de Israel em 48. Por sinal, que por um lado, os árabes de Israel, ou parte deles, vão fugir com medo, por causa da guerra, porque os países árabes dizem vão embora, daqui a pouco vocês voltam, pensam que vão pegar a casa dos judeus. O fato é que saem daqui 200, 300 mil árabes. Mas, o que praticamente ninguém fala, é que ao mesmo tempo os judeus que moram nos países árabes vão ser expulsos das suas casas. E os árabes vão ficar com suas casas, com seus negócios, com sinagogas, e todas as comunidades de judeus que moravam na Síria, no Iraque, no Egito, na Argélia, na Tunísia, no Marrocos, na Líbia, todos eles vão ser expulsos, perdendo todas as suas propriedades. E disso ninguém fala. A grande maioria vai chegar em Israel. Em Israel ninguém chama eles de refugiados. São simplesmente judeus que estão voltando à sua terra. E obviamente eles, os filhos deles e os netos deles estão morando em Israel até o dia de hoje. E são parte do Estado de Israel. Quer dizer que quando algum de vocês escuta ou ouve falar da Nakba, a expulsão dos árabes, os coitados dos refugiados, vamos colocar as coisas não só na perspectiva, vamos colocar as coisas na verdade, nos fatos. Israel não declarou a guerra em 48, a guerra foi declarada por países árabes, mas eles perderam a guerra. Em 1967 eles iniciaram outra guerra, fechando os estreitos de Tirã, por onde chegava o petróleo em Israel. E perderam essa guerra. E com isso perderam a Cisjordânia, que por sinal, o território da Cisjordânia esteve 19 anos nas mãos do reino da Jordânia. Mas ninguém se preocupou em criar um Estado palestino nesse território. Onde eles querem criar um Estado palestino hoje, eles tinham a possibilidade de criar um Estado palestino durante 19 anos. De 1947 a 1968, a Cisjordânia estava nas mãos da Jordânia e ninguém levantou um Estado palestino. Porque ninguém quer levantar um Estado palestino. O que querem é destruir Israel. Já podia ter levantado um Estado palestino 1, 2, 3 vezes. Gaza poderia ser hoje a Singapura do Oriente Médio, com um porto, com um aeroporto, com saneamento sanitário,
Israel saiu de Gaza em 2005, deixou tudo organizado, estufas, irrigação por gotejo, computadores, tudo foi arrasado no dia seguinte. Bilhões e bilhões de dólares foram investidos na faixa de Gaza só numa estrutura militar terrorista do Hamas. Um centavo não foi colocado a favor da população de Gaza, que hoje poderia viver não bem, mas muito bem. Estamos vivendo num mundo organizado ao nível de ódio contra Israel como nunca houve, ao nível de antissemitismo como nunca houve, porque a organização do Irã está por trás disso, o dinheiro do Qatar está por trás disso, e uma fábrica de mentiras incessante e de filmes falsos e de fotos falsificadas tentam fazer esquecer ao mundo que dia 7 de outubro de 2023 foi cometido aqui um assassinato em massa, uma chacina, com estupros, com assassinatos de bebês. Tem já muita gente negando o que aconteceu dia 7 de outubro, dizendo que isso não aconteceu, quando os mesmos terroristas filmaram tudo. Está tudo documentado, mas não. Como isso afeta a narrativa palestina, tem que ser eliminado. Já tem gente hoje em dia mais ainda trabalhando fortemente, dizendo que o Holocausto não existiu, inventando filmes. Me mostraram um filme semana passada, Auschwitz era praticamente um campo de recreio com piscinas. Não tem fim, realmente não tem fim o esforço que está sendo realizado para difamar Israel, para tirar a legitimidade de Israel, que é um país legítimo, fundado legitimamente por leis internacionais, há consenso internacional. Não é um país colonizador. Colonizador, nunca escutei uma palavra tão estúpida relativa a Israel. Um país do tamanho de Sergipe, em volta do qual existem 22 países árabes, 400 vezes maiores em terreno que Israel. Então Israel vai colonizar eles, Israel vai ocupar eles, quando eles têm centenas de milhões de habitantes. Mas essas centenas de milhões estão enviando dezenas de milhões à Europa. Isso é colonizar. O Islã está colonizando a Europa, descaradamente. E tirar a legitimidade de Israel é parte da ocupação da Europa. Alguns na Europa estão começando a acordar. Mas eu sinto muito, já é tarde demais. É importante que uma das coisas que eu disse aqui, que são fatos concretos, verdadeiros, sejam levados ao conhecimento de outras pessoas que acham que sabem tudo e na prática estão repetindo mentiras, falsidades. Vocês têm que me ajudar a destruir essa batalha que é feita mais que nada com mentiras e falsidades. Desejando que tenha realmente um mundo melhor amanhã de manhã, peço a vossa ajuda para divulgar a verdade e defender o Estado de Israel. Israel é o único país do mundo que tem de acordar cada dia de manhã e pedir desculpas pela simples razão de existir. Eu tenho novidades para vocês. Ele vai continuar existindo. E nós vamos continuar estando aqui, como já estamos aqui, faz muito mais de 2000 anos. Por muito ódio que outros semeiem. Shalom e um bom dia a todos.